Agora, o que não é ser um especialista na interpretação dos sonhos? É quando você foge do assunto. Quando o paciente traz um sonho na sessão e você troca de assunto porque você não sabe o que fazer, porque você não tem confiança em como trabalhar, porque você não sabe como começar a interpretar, como entender os símbolos oníricos, como efetivamente trabalhar com o sonho do paciente para chegar às causas dos conflitos inconscientes dele e fazer com que ele tenha insights profundos, que quando você não consegue iluminar os aspectos mais ocultos, misteriosos e secretos da mente do paciente, que ele está escondendo dele mesmo e está escondendo de você, e que faz com que ele sofra, que faz com que ele não avance, que faz com que ele tenha dificuldade. Quando você não é especialista na interpretação dos sonhos, você vai ficar atendendo muito na superfície, você vai ficar atendendo muito na consciência do paciente, você vai ter muita dificuldade de ter uma escuta do inconsciente, aquela escuta que realmente capta o que está por trás das palavras do paciente, que consegue entender as expressões que ele usa, os símbolos que ele está trazendo nos seus sonhos, os lapsos que ele está cometendo, os acting outs que ele comete também, a comunicação não verbal. Você vai ter muita dificuldade em sair da consciência do paciente e escutar o inconsciente. E quando isso acontece, você vai ter a tendência a ter uma abordagem técnica mais diretiva. O que é mais diretiva? Você vai ter mais a tendência a dar sugestões para o paciente, a dar orientações, a falar o que o paciente tem que fazer. E é isso que vai acontecer. E o paciente, ele vai perceber isso. E ao perceber isso, ele vai ficar incomodado. E a probabilidade dele abandonar o tratamento, interromper o tratamento com você, porque não está vendo o resultado, é muito grande. Muito grande. Principalmente esses pacientes que são aqueles que a gente procura para o consultório particular, que são aqueles pacientes que são os executivos, são os líderes, são os empresários, são os que trabalham, têm subordinados abaixo de si, que trabalham com pessoas e que precisam realmente de resultado para melhorarem, porque chegaram até a gente quando eles começaram a ter a sua vida profissional estagnada, por exemplo, pelos conflitos que estavam passando, pela dificuldade de lidar com a agressividade, com a dificuldade de lidar com a frustração, com as coisas que não funcionam do jeito que eles planejaram, do jeito que eles querem que funcione, com o funcionário que não é um soldado dele, mas que é um colaborador que ele tem dificuldades de fazer com que execute as coisas do jeito que ele precisa. Os psicólogos se confundem muito sobre essa questão, porque acham que tem que esperar o paciente trazer espontaneamente o sonho para as sessões. Mas isso não é verdade. Você tem que, desde a primeira sessão, introduzir o tema dos sonhos, mostrar que vocês vão trabalhar com sonhos, que os sonhos vão fazer parte dos assuntos da sessão, porque os sonhos aceleram o resultado do paciente, porque o sonho faz ele ter uma compreensão do que ele está passando muito mais imediata. E aí você vai dar motivação para o paciente, para ele trazer os próprios sonhos para a terapia. Se você não fala nada a respeito, se você nem cita os sonhos, como é que o paciente vai saber que os sonhos são importantes e que ele deve trazer esse material para a consulta? Como? Ele não vai saber disso, né? Aí ele vai, quando ele trouxer um sonho, você não vai ter prática com os sonhos e vai continuar inseguro. Porque um paciente ou outro vai trazer um sonho uma vez que outra, lá, uma sessão que outra, e você não vai saber como trabalhar, porque você não vai estar habituado a interpretar esse material, a entender o que é que o inconsciente está se manifestando através dos sonhos do paciente. Sem a prática, você não consegue de jeito nenhum, é muito difícil você conseguir interpretar os sonhos, e quem ainda mais é especialista na interpretação dos sonhos. E aí você fica esperando que o paciente traga espontaneamente esse material, mas isso é uma defesa sua,
uma defesa sua para não trabalhar com o mundo complexo dos sonhos com o paciente, porque você acha difícil, porque você acha complicado, porque você sente que não tem as competências e a capacidade de entender todo aquele discurso distorcido que o sonho traz. Só que, seguindo um método, um passo a passo, para identificar as diferentes estruturas da personalidade e fazer um diagnóstico psicanalítico preciso e seguindo os pilares do meu método para fazer o paciente trazer os sonhos na sessão, associar os sonhos e você fazer a interpretação, esse método, essa ferramenta, ela é acessível para qualquer profissional, seja psicólogo, seja psicanalista, que esteja comprometido a dominar o diagnóstico psicanalítico e se transformar especialista na interpretação dos sonhos. É uma ferramenta que é acessível para qualquer um, mas tem que estar comprometido, tem que fazer a sua parte. Não dá para ficar tendo um corpo mole em relação a isso. Não, o assunto ele é complexo, sim. Ele tem as suas dificuldades, os seus desafios, mas ele é acessível para você. Você dominando os pilares do método, conhecendo os símbolos oníricos e sabendo como conduzir a sessão com o paciente quando ele traz um sonho, você vai se transformar em especialista na interpretação de sonhos em 90 dias, em 3 meses. Porque você vai saber aplicar, você vai aplicar logo, imediatamente, no seu consultório, nos seus atendimentos, e já vai ver a diferença, a mudança de padrão nas suas sessões. Como as suas sessões vão mudar de qualidade, quanto você vai conseguir entrar em profundidade nos conflitos do paciente, o quanto ele vai falar sobre coisas numa velocidade que sem os sonhos demoraria meses para ele abordar. Porque os sonhos, ele provoca, ele dá um empurrão para o paciente falar das coisas difíceis. Porque o paciente vai ver aquela questão ali. Aí ele pode um dia se defender do sonho, mas ele continua trazendo sonhos e o mesmo conflito vai aparecer, ele não vai ter como escapar, ele vai querer resolver o problema, ele vai querer resultado, ele vai enxergar valor naquilo. E aí ele vai falar efetivamente do seu problema em relação à homossexualidade, do seu problema com a sexualidade com a esposa, da sua raiva e do seu ódio em relação aos parentes, vai falar do ódio que ele sente do pai e da mãe, da relação conturbada que tem com eles, vai falar dos traumas que ele sofreu, porque o sonho vai forçar ele a falar isso num certo sentido.